quero chamar a sua atenção num ponto aqui. O Senhor agora está ensinando aos seus discípulos uma oração diferente daquela oração que nós costumeiramente fazemos. Normalmente a nossa oração é falar a Deus a respeito daquilo que precisamos. Mas aqui Jesus ele inverte um pouco, ele mostra aos seus discípulos a necessidade deles e que eles poderiam, ao invés de falar ao Pai sobre a situação deles, eles poderiam falar diretamente ao problema deles. Eles poderiam falar diretamente à situação, para que aquela situação pudesse ser assim, vamos dizer, resolvida. Aqui o Senhor está dizendo aos discípulos, falai ao monte. É claro que esse monte aqui, alguns discutem se é literal o que Jesus está falando ou não. A Bíblia fala que tudo é possível que crê. Se nós não tivermos dúvida no nosso coração, como Jesus fala aqui, se você não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você fala, assim será. Então poderia ser um monte real, mas eu creio que o Senhor está dizendo aqui, aplicando essa verdade a tantas coisas, que esse monte pode ser uma figura que Jesus está usando. São aquelas situações que se colocam diante de você para obstruir o seu caminho naquilo que é o propósito de Deus. São situações que você vive no dia a dia que são problemas. São enfermidades que vêm sobre a sua vida, sobre a vida dos seus queridos. Há tantas coisas que poderíamos dizer que são esses montes. Mas o Senhor está aqui chamando a atenção dos seus discípulos, e o Senhor acabou de exemplificar, o Senhor demonstrou para eles que se eles tivessem fé e não duvidassem, mas dissessem ao monte, ergue-te e lance-te no mar, isso aconteceria. O Senhor no dia anterior tinha dito àquela figueira seca, olha, não nasça fruto de ti, e aquilo aconteceu. Percebem? Muitas vezes nós, como eu disse no início, clamamos ao Senhor a respeito de tantas coisas, mas o Senhor está querendo agora nos ensinar algo novo, que ao invés de clamarmos a Ele, nós podemos diretamente lidar com aquela situação. E por que podemos lidar diretamente? Porque Deus já nos deu autoridade no nome do Senhor Jesus. O Senhor nos deu fé e nos deu autoridade para isto. Deixe-me lembrar e ilustrar para você com um exemplo do Antigo Testamento. Você se lembra que o povo do Senhor que estava cativo lá no Egito, Deus libertou, tirou ali e estava levando eles para a terra prometida. Só que eles depararam no deserto, depararam ali logo de cara com o mar. O mar vermelho estava na frente e atrás vinha o exército de Faraó e eles começaram a apavorar e a clamar a Deus. E o que foi que aconteceu lá naquele momento? Se você ler em Êxodo capítulo 14, no versículo 15, vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Percebem? Por que vocês estão clamando a mim? Deus disse para Moisés, olha, diga ao povo que marche e você pega esse bordão. Era um bordão que significava a autoridade que Deus tinha colocado nas suas mãos. E toque o mar, para que o mar se abra e o povo passe com os pés enxutos ali, os pés secos. E a palavra diz que assim Moisés fez. Então Moisés, versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o que eu acho maravilhoso agora, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Percebem aqui? Deus fala, olha, você toque o mar, manda o povo passar. E é assim que o Senhor diz conosco. Muitas vezes nós estamos clamando alguma coisa para o Senhor, mas Deus já nos deu autoridade sobre aquela situação. E não vai adiantar nós ficarmos clamando. Podemos clamar, mas se Deus já nos deu autoridade para algumas situações, Ele espera que a gente exercite a nossa autoridade, essa fé ousada na palavra de Deus. E aqui era um caso semelhante. Deus já tinha dado autoridade para Moisés e ele está lá clamando ao Senhor. Mas Deus, por que você está clamando a mim, Moisés? Toque. É importante lembrarmos, na palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3:9, que de Deus nós somos cooperadores. Deus quis fazer assim.
Deus queria que o mar se abrisse ali, e Deus iria abrir o mar, mas Deus queria que Moisés cooperasse com ele, que Moisés usasse a autoridade que Deus mesmo já tinha dado a ele. E assim Moisés fez, né? Moisés dividiu o mar com seu bordão, mas na realidade diz a palavra, quando ele fez isto, foi o Senhor que abriu. Entende? É ao mesmo tempo que é Moisés fazendo, mas não é Moisés, é Deus que está por trás agindo. Mas Deus quer que cooperemos com Ele. Foi assim que Deus estabeleceu na sua soberania. Deixe-me ilustrar com outro exemplo para você. Muitos de nós, e isso não tem exceção, muitos de nós, ou deixe-me falar, todos nós passamos por muitas vezes lutas na nossa mente, com pensamentos malignos, pensamentos às vezes de morte, pensamentos até de suicídio, muitos têm isso, talvez pensamentos, né, de rancor, pensamentos malignos, pensamentos impuros, seja o que for. E não adianta nós ficarmos, Senhor, Senhor, me livre desses pensamentos. Não adianta você clamar. Por quê? Porque Deus já te deu autoridade em Cristo Jesus para você mandar embora, para você falar a estes pensamentos. Saiam em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor é clara. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Esse é um exemplo clássico aqui para nós, né? Pensamentos malignos, pensamentos do mal, pensamentos de morte, seja como for, né? Nós podemos dizer, saiam em nome de Jesus, falai ao monte, e se você não duvidar, vai acontecer.